Fala pessoal, sejam bem-vindos a essa aula de ciências, onde vamos falar sobre o modelo atômico de Rutherford. Esse cientista que foi primordial para a formulação do modelo atômico atual. Antes de a gente falar propriamente sobre o modelo atômico de Rutherford, vamos fazer uma contextualização revisando um pouco sobre o que dizia o modelo atômico de Dalton. No modelo atômico de Dalton foi proposto que os átomos eram partículas indivisíveis de formato esférico. O que ficou bem característico do modelo atômico de Dalton é que o átomo era comparado com uma bola de bilhar. É como se os átomos fossem todos os átomos fossem constituídos, fizessem parte da matéria e tinham um formato de bolinhas de gude, certo? Minúsculas bolinhas de gude. Esse modelo atômico de Dalton não conseguia explicar aquilo que nós vimos nas últimas aulas, que era falando sobre a natureza elétrica da matéria. De forma que, se nós pegarmos um material, inicialmente, como nós fizemos na aula, uma caneta, inicialmente sem qualquer força elétrica, e aí se nós atritarmos essa caneta contra o cabelo, ela ganha uma carga elétrica que tem o poder de atrair pedacinhos de papel. Então, se as substâncias, se os materiais, eles possuem a capacidade de se eletrificar, então o que explicaria, de acordo com o modelo atômico de Dalton, para que esses materiais ganhassem carga elétrica? Se em momento algum o modelo atômico de Dalton considerou que os elementos eles tinham carga elétrica, apenas condicionou que os átomos fossem minúsculas esferas que compunham toda a matéria existente no universo. Beleza? Então, o modelo atômico de Rutherford, que veio posterior ao modelo de Dalton, ele postulou que, de acordo com as experiências feitas por Rutherford, em 1911, ele postulou que o átomo não era uma esfera maciça, não era uma bolinha de gude, como falava o modelo atômico de Dalton. Ele tinha o átomo, ele tinha grandes espaços vazios entre uma carga e outra. E outra coisa, o primeiro postulado é que o átomo ele não era maciço, não era igual a bolinha de gude, ele tinha espaços vazios. Se nós observarmos aqui nessa representação gráfica, o átomo tem grandes espaços vazios. Outra coisa é que o átomo possui cargas. Para explicar aos fenômenos elétricos, Rutherford atribuiu cargas ao átomo, de forma que o núcleo do átomo, outro conceito também instituído por Rutherford, que o átomo possui um núcleo. Neste núcleo estão as cargas positivas, no caso aqui, carga positiva está contida no núcleo, e o átomo também possui cargas negativas, só porque as cargas negativas elas não estão juntas com as cargas positivas, porque nós vimos na aula anterior que falava sobre a eletricidade. Se as cargas positivas elas se juntam às cargas negativas, essas cargas vão se anular. Então, nesse caso, as cargas negativas encontravam-se em movimento ao redor do núcleo. Essa região onde o elétron ficava ao redor do núcleo, elétrons são cargas negativas. Essa região ficou conhecida ou foi chamada por Rutherford de eletrosfera. O que é a eletrosfera, professor? É essa região onde as cargas negativas ficam em movimento ao redor do núcleo atômico. Então, se nós pegarmos aqui, esse círculo maior, onde eu estou fazendo o contorno em vermelho agora, esse círculo maior representa um determinado átomo. Só porque esse átomo ele tem um núcleo
muito pequeno em relação ao todo, onde estão contidas as cargas positivas. E ao redor desse núcleo, em órbita, em constante movimento, estão as cargas negativas, ok? E pessoal, Rutherford também conseguiu identificar que o núcleo do átomo ele continha a maior parte da massa do átomo. Então, se nós pegássemos um átomo que tinha uma massa X, quase toda a massa desse átomo ele estava contida no núcleo do átomo, referido átomo, certo? Em 1932, então alguns anos depois, nós fomos comparar aqui o primeiro modelo atômico de Rutherford foi em 1911, em 1932 houve a descoberta do nêutron, e aí foi feita uma alteração, uma modificação no modelo atômico de Rutherford, apenas complementando. Então, se nós tivéssemos, após a complementação, o modelo atômico de Rutherford ficou representado da seguinte forma, como eu estou colocando para vocês aí no slide, e de forma que esse átomo ele era constituído de algumas partículas. Um conceito novo aqui. O que são partículas? São pequenas porções que são internas ao átomo. Então, são partículas menores do que o átomo. No modelo atômico de Dalton, o átomo era uma bolinha de gude indivisível. No caso do modelo atômico de Rutherford, ele já considera que o átomo não é uma partícula indivisível, embora seja extremamente pequena, certo? E esse átomo, de acordo com o modelo de Rutherford, é constituído por prótons. No caso, os prótons possuem cargas positivas, por nêutrons e por elétrons. Elétrons que possuem carga negativa, nêutrons que possuem cargas nulas, ok? Então, nesse caso, nós temos, fazendo uma contextualização, prótons e nêutrons que estão localizados no núcleo atômico. Tanto os prótons quanto os nêutrons, eles estão no núcleo atômico e eles possuem peso, eles possuem massa. Essa massa é responsável, a massa dos prótons e dos nêutrons, ela é responsável pela massa do átomo, porque o elétron é uma partícula tão pequena que está em movimento, em que a massa não é considerada para a massa do átomo, certo? Então, elétrons são partículas que estão ao redor do núcleo do átomo, em constante movimento, e os prótons e os nêutrons são as partículas que formam o núcleo atômico. De forma que, se nós pegarmos o átomo e contarmos a quantidade de prótons que tem num átomo, sempre a quantidade de prótons ia ser igual à quantidade de elétrons. Nesse caso, nós dizemos que o átomo está no estado natural, ele não tem alteração de carga, ele não está carregado nem positivo e nem negativamente, beleza? Então, sempre quando o átomo não está carregado, positivo ou negativo, e o número de prótons, ou seja, o que são prótons, pessoal? Exatamente, cargas positivas. A quantidade de cargas positivas é a mesma quantidade de cargas negativas. Então, respondendo no caso da caneta, voltando ao caso da caneta que é atritada contra o cabelo, nós podemos explicar que quando um material ele é atritado, ele é colocado em contato com outro material, aqui vai haver a transferência de cargas elétricas de um material para outro. Então, altera esse equilíbrio aqui entre a quantidade de prótons e a quantidade de elétrons. Beleza? Com essa descoberta onde o átomo possuía núcleo e eletrosfera, Rutherford
possibilitou a criação de um novo ramo da física chamado de física nuclear. Vocês já devem ter escutado falar muito a respeito de radioatividade. Na radioatividade nada mais é do que o estudo das reações, dos movimentos que acontecem no núcleo dos átomos. Mas por enquanto é só uma informação adicional. Frente ao modelo atômico de Rutherford, surge também novos conceitos que são número atômico e número de massa. O que é número atômico, pessoal? Número atômico nada mais é do que a quantidade de prótons de um átomo. Então, esse número atômico é representado pela letra Z, como eu estou marcando para vocês, e ele representa a quantidade de prótons de um certo elemento químico. Então, digamos, eu peguei aqui um exemplo aleatório, onde nós temos um átomo. Mais uma vez, onde é que estão relacionados os prótons? Os prótons estão no núcleo atômico. Então, nesse caso aqui, desse exemplo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prótons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, aqui, nesse exemplo, nós temos 7 prótons. Os prótons, eles possuem uma carga elétrica. Qual é a carga dos prótons? Carga positiva. Muito bem. Os elétrons, como nós vimos no slide anterior, no átomo natural, a quantidade de elétrons é sempre igual à quantidade de prótons. Nesse caso, como nós temos 7 prótons, consequentemente, nós também deveríamos ter 7 elétrons, ok? Então, só confirmando aqui, ó, quantidade de elétrons. Marcar a quantidade de elétrons com marca-texto. Então, nós temos 1 elétron, 2 elétrons, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Então, nesse caso, o átomo está no estado natural, ok? Então, e a quantidade de nêutrons? Como é que eu conto isso? Pessoal, eu falei para vocês no slide anterior que a massa do átomo ele correspondia ao que estava no núcleo. Quem é que está no núcleo, galera? São os prótons e os nêutrons. Essa galerazinha aqui, ó, representada por P e por N. Então, como é que eu calculo a massa de um átomo? A massa é calculada através da soma entre a quantidade de nêutrons e a quantidade de prótons. Se nós fôssemos calcular o número de massa desse átomo aqui, que eu coloquei como exemplo, nós teríamos que o número de massa A desse elemento vai ser igual à soma da quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons, beleza? Então, no caso, o número de massa vai ser igual. Quantos prótons nós já vimos? 7 prótons. Quantos nêutrons, professor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, professor, sempre é a mesma quantidade de prótons e nêutrons? Nem sempre. Nesse caso aqui está sendo. Mas nem sempre é igual. No caso, para esse átomo, nós temos que o número de massa desse átomo é 14. Ok? Então, baseado nisso, agora é com vocês. Vou deixar um exercíciozinho lá no Google Sala de Aula para vocês praticarem e ficarem craques no modelo atômico de Rutherford. Valeu, galera. Até a próxima.